Oi, pessoal, eu quero dar as boas-vindas para vocês para mais um episódio do nosso podcast. Hoje está aqui com uma conversa incrível com o Fernando Paiva. Ele é editor da Mobile Time e também é uma pessoa que vivenciou, e acompanhou a evolução do setor de tecnologia e mobile aqui do Brasil por mais de 2 décadas e ainda, eu espero, vai continuar aí acompanhando por várias outras décadas. O Fernando, ele também é organizador de grandes eventos como o Superbots Experience, o MobiXD, é coordenador de pesquisas bem interessantes, praticamente todas elas ficam no Panorama Mobile Time/Opinion Box, vocês também podem encontrar esse site. Ele fala de mensageria, bots, fala de vários outros aspectos de tecnologia, especialmente na parte mobile. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre smartphones, 5G, bots, um pouco de inovações e serviços digitais, e trazer um pouco um olhar especial de alguém que está aí documentando e acompanhando o ecossistema já há tanto tempo. E tem uma vivência bem bacana, né? Além disso, ele tem um olhar muito especial de coisas que acontecem ao redor do mundo e participa também de grandes conferências em outros países. Vamos começar a nossa conversa, Duda? Como é que você tá? Tá animada? Já vou pedir desculpa que eu tô meio resfriada com alergia, aqui em BH tá muito frio, muito seco, então perdoe minha voz um pouco fanha, mas estou super animada, vamos ter um papo muito legal com o Paiva, muito bem-vindo, viu, Paiva? Estamos bem felizes que você está aqui. Obrigado pelo convite, pessoal. É um prazer. Bora lá. Fernando, você vem acompanhando as inovações, das 5G, 1G, 2G, 3, 5G, você já pegou praticamente todas as Gs, né? E tem sido um participante, de certa forma, ativo, né? Acompanhando e documentando e fazendo a cobertura jornalística dessa evolução dessas tecnologias aqui na região nos últimos anos. Hoje a gente está aí no nascimento, dessa nova implantação, já está acontecendo em algumas regiões, mas eu queria começar a primeira pergunta falando um pouco sobre 5G, né? E aí, ao longo dos últimos anos, você deve ter visto muito bem o 2G, 3G, 4G e agora está vendo o 5G aí nascendo. Com certeza você deve ter notado impactos que trouxeram para a nossa sociedade e também para a comunicação como um todo. E aí, será que você poderia ajudar a gente a descrever um pouco esses momentos do 2G para o 3G, do 3G para o 4G e agora do 4G para o 5G? Como é Claro, que você enxerga esses períodos? tá. Vamos lá. É, Na média, entre uma geração e outra, dá mais ou menos 10 anos, tá? Tirando e botando um ano, mas é mais ou menos dessa ordem de grandeza, tá? A cada 10 anos surge uma geração nova de telefonia celular. A primeira, o que não se chamava de 1G na época, né? Se chamava de telefonia celular, e era uma telefonia celular analógica, tá? As primeiras redes não eram digitais, o celular não era um aparelho digital, né? Então era como se fosse um telefone sem fio desses que a gente tinha em casa, no sentido que não tinha, às vezes não tinha nem visor, né? Eu tinha um visor bem simplesinho e era basicamente só para falar, né? E no Brasil essa primeira geração surgiu ainda antes da privatização do sistema Telebrás. Então as primeiras redes foram montadas por operadoras estaduais de telecomunicações, de telefonia, né? Aqui no Rio, onde eu estou, era a Telerge, por exemplo, tá? E depois a gente teve a privatização do sistema Telebrás e veio a segunda geração de telefonia celular ali no final da década de 90, virada para os anos 2000, e que já é uma rede digital, com aparelhos digitais. Aí começam a surgir os chamados serviços de valor adicionado, serviços que não eram simplesmente, enfim, eram além da voz, né? Eram novas receitas para as operadoras. É aí que surge o SMS, tá? Por exemplo. Ah, e, inclusive, eu lembro que no começo do SMS tinha uma questão que era o seguinte: no começo você não conseguia mandar SMS de uma operadora para outra, você só conseguia mandar para pessoas da mesma operadora, isso era um problema. Então, se era da Telefônica ou da Telefônica Celular, que chamava, que foi quem comprou a Telerge na época, você só conseguia mandar para gente da Telefônica. E aos poucos as empresas foram fazendo acordos de integração das suas centrais de SMS, né? E eram acordos que eram técnicos, mas também requeriam enfim, uma integração técnica, mas também comercial, né? Então era bem aos pouquinhos, não foi uma coisa rápida, demorou alguns anos ali para você ter, digamos, uma universalização do serviço de SMS. Mas enfim, a segunda geração ela foi marcada acho que principalmente pelo SMS, tá?
você já conseguia transmitir dados, mas era um padrão chamado GPRS, era muito devagar, né? Algumas operadoras chegaram a tentar lançar o que seria um esboço de uma internet móvel com um protocolo chamado WAP, tá? E aí tinham páginas WAP, eram páginas feitas para serem abertas, páginas tipo dessa internet móvel, para serem abertas na telinha do celular. Estavam começando os primeiros. Na verdade, o WAP ali já foi no Brasil, acho que ele já estava chegando ali mais para o 3G do que para o 2G, enfim. Agora o WAP, assim, não pegou, inclusive teve muita reclamação de que foi promovido como se fosse a internet no celular, e de alguma maneira era, mas era uma internet limitada a essas páginas WAP, né? E que carregava muito devagar. A experiência era péssima, era muito pior do que a internet que a gente tinha no desktop. E, enfim, logo não deu muito certo, o WAP. Mas o SMS sim começou a ser utilizado para serviço de valor adicionado, para conteúdo por SMS, tipo alerta de gol, coisas assim, porque justamente você não conseguia acessar um site para ver quanto que estava o jogo, né? O jogo do seu time, mas você recebia por SMS quando ele fazia ou levava um gol, né? Eu sou fluminense, eu não recebia muitos alertas de gol do meu time, infelizmente, na época não estava muito bom. Mas enfim. E tinha também os ringtones, né? Inclusive, a Blip, na época se chamava TakeNet, o principal serviço dela na época era a venda de ringtones. E no começo eram ringtones monofônicos, que era um negócio bem tosco. Quer dizer, na época parecia muito legal, hoje a gente acha tosco. E você tirava a musiquinha, tirava quando eu digo tirar, tipo, pegava as notas, né, do refrão de uma música e transformava ela num arquivo só daquela melodia, né? Pi, 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 sei lá, enfim. E isso era vendido, as pessoas compravam e era muito legal você ter um toque de ringtone diferente dos toques que vinham gravados na memória do aparelho, né? As pessoas pagavam por isso. Teve até a evolução dos ringtones, isso tudo foi no 2G. Passou do monofônico para o polifônico, que foi um super avanço. Agora não é mais só um, um instrumento tocando, né? Uma melodia. Você podia fazer uma composição de acho que até 4 melodias. Então tinha um arranjo musical de ringtones ali, com 4 canais, assim. Mas tudo MIDI, um negócio bem tosquinho também. Não era um instrumento de verdade gravado, sabe? E depois, bom, enfim, junto com a evolução das redes, os aparelhos também foram evoluindo, né? Então começaram a chegar aqueles aparelhos já meio que pré-smartphone, tem uns aparelhos que você fica até na dúvida se é ou não é smartphone, já no 3G, tá? O 3G trouxe um aumento de velocidade, né? Bem razoável em relação ao 2G. E aí começaram a aparecer esses aparelhos, digamos, pré-smartphones. Na verdade, o primeiro iPhone, se eu não estou enganado, de 2007, ainda era 2G. Ele nem era 3G ainda. Inclusive, era uma reclamação, porque já tinha aparelhos 3G no Brasil, no mundo, né? E o iPhone chegou ainda com 2G e não tinha nem loja de aplicativos. A loja de aplicativo foi ser criada depois. O 3G melhorou a velocidade, mas ainda, digamos que não foi a geração dos aplicativos. Você tinha ali, nessa época, a Nokia comandava, era líder mundial em vendas de telefones celulares. Ela tinha uns aparelhos muito bons para a época. Eu era usuário da Nokia, assim, eu fui sempre acompanhando a evolução da Nokia na época. E eu usava um N95, que acho que já marketeavam ele como um smartphone, né? Mas não existia, a tela não era touch, e ele tinha uns aplicativos de uma loja do sistema operacional da Nokia, que era um Symbian, era um outro sistema operacional, enfim, que acabou sendo descontinuado. O 3G chega no Brasil, se eu não estou enganado, em 2007, começou com a Claro, enfim, mas logo as outras operadoras adotaram também. Mas eu acho que a grande mudança, os smartphones começaram a aproveitar para valer quando chegou o 4G. Os smartphones chegaram ali entre o 3G e o 4G. O próprio iPhone eu acho que ele marca como, digamos, o primeiro smartphone quando você considera como definição de smartphone um aparelho com tela sensível ao toque e a possibilidade de instalação e desinstalação de aplicativos, né? A Nokia não demorou para ter tela sensível ao toque. O iPhone, acho que no segundo ou no terceiro já tinha loja de aplicativos.
e ali está a definição de smartphone que a gente usa hoje, né? Isso foi entre o 3G e o 4G. Quando chega o 4G, aí eu acho que deslancham os aplicativos. Antes do 4G, você tinha um monte de aplicativozinho que era mais para você usar com a memória e o processamento do próprio aparelho, o que era muito limitante, né? Então você tinha alguns joguinhos legais, umas coisas bacanas para você usar no seu próprio celular ali, enfim, com a capacidade que ele tinha. Com o 4G e o aumento da velocidade de conexão, começa a se tornar viável criar aplicativos em que o processamento não aconteça no smartphone, aconteça na nuvem, no servidor. E aí que surgem, acho que aplicativos que revolucionaram o nosso dia a dia, a sociedade. Estamos falando aí dos aplicativos, por exemplo, de busca de chamada de corrida de táxi ou de carro particular, como o Uber ou a Uber. Também de delivery de comida, enfim. Aí começa essa revolução dos marketplaces, não sei o quê. Isso se tornou viável e possível, eu acho, muito graças às redes 4G, que chegaram no Brasil, por sua vez, só em 2013, na época da Copa das Confederações. Foram lançadas as primeiras, tinha uma questão política também, o Brasil, enfim, queria mostrar ao mundo que ele já tinha 4G, foi um dos primeiros países a colocar 4G e botou na época da Copa das Confederações, que foi jogada aqui. E aí queriam mostrar que iam fazer bonito já para preparar para a Copa do Mundo, quando a gente achava que ia fazer muito bonito, né? Ninguém esperava o 7-1, né? Mas em telefonia celular a gente ficou bem na fita nessa época. Já o 5G demorou um pouco mais para chegar. É, enfim, e aí depois do 4G, e cada uma dessas gerações, elas são marcadas, né, por geralmente aumento de velocidade, né, da rede, né, o que viabiliza novas aplicações. E às vezes tem algumas outras características, por exemplo, no caso do 5G, além de um aumento de velocidade significativo, você tem uma redução de latência, você passa a trabalhar com uma latência tipo, de 1 milissegundo, idealmente, e velocidade de até 1 GB. Essa latência baixa permite também novas aplicações, aplicações às vezes de missão crítica, sabe? Que requerem essa baixíssima latência, tipo controlar um veículo de maneira autônoma, remotamente, né? Ou veículos autônomos, realidade virtual também, enfim, começa a se tornar viável nas redes 5G. E o Brasil teve uma outra característica que o destacou no mundo, que ele foi um dos primeiros mercados em que a licitação das frequências de 5G foi feita atrelada a um padrão específico do 5G, que é o padrão standalone, que é um padrão, digamos, mais sofisticado e que garante também uma qualidade, uma experiência melhor, mas custa mais caro para os operadores. Foi toda uma polêmica na época, que a gente que era contra exigir que fosse standalone, outros eram a favor, mas a Anatel bateu o pé e as redes 5G do Brasil são redes standalone. Né? E estamos agora no meio desse processo de implementação do 5G. Tem uma série de regras, né, a serem seguidas pelas operadoras que compraram as frequências de 5G, elas têm que cumprir certas metas de cobertura no Brasil, né? Essas metas começaram pelas capitais, pelas cidades com a população, e aos poucos ele vai se interiorizar, né, a cobertura do 5G. E a gente teve uma coisa interessante no leilão, que foi licenças para operadoras regionais. Então a gente viveu nos últimos 20 anos de telecomunicações uma grande concentração das operadoras. Eu não sei a idade que vocês têm, mas quando eu comecei a cobrir telecom lá atrás, com 20 e poucos anos, existia um monte de operadora. Cada estado tinha uma, né? No Rio a gente tinha a ATL e a Telefônica Celular. Aí no Nordeste, Bahia e Sergipe tinha a Maxitel. Cara, era assim, tipo, dezenas de operadores. Cada estado tinha duas, vai. Não era cada estado, às vezes tinham dois estados que juntos tinham duas. Enfim, mas elas foram se consolidando, se consolidando, se consolidando, né? Teve uma época que a gente tinha quatro, que era, claro, Vivo, TIM e Oi. A Oi comprou o Brasil Telecom e ficou enorme. E aí depois a gente teve a venda da Oi, e aí passou a ter só três. Isso para competição é um pouco complicado, né? Quanto menos players, enfim, mais concentrado fica o mercado, menos competição você tem.
Por outro lado, quem argumenta a favor da consolidação, né, diz que, mas assim, no mundo inteiro são poucas operadoras, não dá para ser um monte. Enfim, tem argumentos dos dois lados, tá? Mas o fato é que isso tudo para dizer que agora no leilão, a Anatel, no leilão do 5G, a Anatel abriu licenças regionais, e aí algumas operadoras menores compraram licença de 5G. Acho que o exemplo mais marcante, não sei se vocês conhecem, é a BrisaNet, é uma operadora que nasceu no sertão do Ceará, cara, numa cidade pequenininha chamada Pereiro, nasceu como um provedor de internet lá, fibrando essa cidade, uma cidade bem pequena, 5 horas de viagem de Fortaleza, tá? Esse cara foi crescendo na região, virou um provedor de internet importante lá e participou do leilão, comprou licença, vai ser uma operadora 5G. Hoje eles estão enormes, eles estão patrocinando o time de futebol do Nordeste na Série A do Brasileirão, enfim, eles estão tão grandes e tem uma licença 5G, estão começando a instalar a rede 5G agora, muito legal. Então isso a gente vai aumentar um leque aí de competidores no 5G, o que eu acho bem saudável para o mercado. E vamos ver, e só para terminar, e a gente vai ver agora, o que mais se pergunta hoje em dia que tipo de novas aplicações vão surgir com o 5G, tá? No 4G a gente viu essa explosão dos aplicativos, não sei o quê, coisas que mudaram a nossa vida. Será que no 5G vai ter alguma coisa também, assim, que vai se tornar viável graças ao 5G e vai mudar a nossa vida? Ninguém sabe ainda se vai ter e o que vai ser isso, tá? Tá todo mundo procurando, né? O que a gente está vendo acontecer primeiro, antes de qualquer novidade para o consumidor final, a gente está vendo essa tecnologia ser utilizada nas empresas, tá? Dentro de empresas. A gente está vendo empresas trocarem a cobertura Wi-Fi por cobertura 5G dentro de fábricas, tá? Ou em fazendas, sei lá, em fazendas 5G ainda não, mas em fábricas principalmente, para aplicações de missão crítica, de controle de máquinas, video analytics das linhas de produção, e tudo isso na rede 5G, porque ela começa a rivalizar com fibra, né? Ela tem uma velocidade tão boa quanto a fibra, mas com a vantagem que você não tem um cabo. Então, se você quer mudar uma máquina de um lugar para outro no chão de fábrica, você tem essa liberdade, porque está tudo bem coberto ali pelo 5G e não precisa tirar e botar cabo. Então, a gente está vendo o 5G servir muito, por enquanto, às empresas, as primeiras aplicações que estão sendo mais faladas e mais interessantes e mais revolucionárias, porque estão gerando transformação digital, são aplicações dentro de empresas. Ainda estamos para ver o que pode surgir para o consumidor final. Você estava me fazendo uma pergunta, eu queria só concluir esse quadro de 5G, perdão. Não, eu ia perguntar em relação a tempo, assim. Você acha que vai demorar 2 anos, 3 anos para chegar Para o assim? quê? Eu sei que popularizar o 5G. Hoje, por exemplo, eu só tenho 4G no meu celular. Eu sei que já vem dispositivos com conectividade 5G, tem algumas pessoas usando, mas eu não vejo algo como 4G ainda, popularmente. É. Os aparelhos, né, ainda custam caro. Acho que um primeiro. Tem dois limitadores, mas que eu acho que eles vão, aos poucos, eles vão sendo superados. Que são o preço dos aparelhos de um lado e a cobertura, né? E é aquela coisa, ovo ou a galinha, o que que vem primeiro, né? Vão vir meio que ao mesmo tempo, tá? Vão andar meio que juntos. Enquanto você não tem uma cobertura ampla, o consumidor não tem por que querer comprar um aparelho 5G, se na cidade dele não pega 5G, né? Por outro lado, ainda que tenha 5G, se o aparelho custa uma fortuna, ele também não vai comprar, né? Enfim, só os mais ricos vão comprar. Então, por enquanto, esses dois limitadores, a cobertura ainda é pequena, está restrita. Quando eu digo pequeno, é considerando as dimensões continentais do Brasil, né? Mas ele está restrito às grandes cidades e, às vezes, a certos espaços nessas grandes cidades, né? Os bairros mais nobres, bairros, enfim, onde vive as camadas mais abastadas da população. Mas eu tenho visto enfim, um movimento dos fabricantes de aparelhos em lançar modelos compatíveis com 5G cada vez mais baratos, né? Então, ali no começo, uns 2 anos atrás, era só o top de linha, né? Agora você já tem 5G na chamada camada intermediária, camada média de aparelhos dos grandes fabricantes aí, estou falando de Samsung, Motorola, né? Acho que Xiaomi também, se eu não estou enganado. E a tendência é cada vez ficar mais barato. Foi o que aconteceu no 4G, foi o que aconteceu no 3G, isso é uma questão de tempo.
Conforme vai ganhando escala a tecnologia, vai ficando mais barato trabalhar com ela. É, é o que vai acontecer. Agora, interessante é o seguinte: a gente deve ver relativamente rápido uma morte do 3G. O 3G vai perder o sentido, mas o 2G, por outro lado, deve ainda continuar, deve viver, vai ter uma sobrevida maior e mais, enfim, mais longa que o 3G, porque o 2G ainda é muito utilizado para certas aplicações de internet das coisas. Porque ele é barato, enfim, e não precisa de muitos dados mesmo para aplicações que não precisam de muitos dados. Por exemplo, maquininhas de cartão. Essas maquininhas sem fio de cartão, que você vai em qualquer loja aí, no posto de gasolina, o cara chega com uma maquininha, aquela maquininha tem um chip, ela está se comunicando pela rede celular, e a maioria delas são 2G. Tem muitas aplicações também de IoT no campo, por exemplo, ou sei lá, em fábricas também, enfim. Rastreamento veicular. Muitos ônibus, um monte de veículos que hoje são monitorados e acompanhados remotamente com uma combinação de 2G e satélite. Quando está numa área que não tem cobertura 2G, ele pega satélite para transmitir dados. Então, assim, monitoramento de frotas, né? Caminhões, isso tudo usa muito 2G. Então, uma pressão grande dessa galera, das empresas que produzem essas soluções, das empresas que estão usando essas soluções, para que o 2G não morra tão cedo. Porque eles não veem por que trocar agora para módulos. Eles não precisam de 5G para esse tipo de aplicação, sabe? Então, acho que vai acontecer isso. Acho que o 3G morre antes do 2G. Acho. Interessante esse fenômeno, assim, né? Que às vezes a gente tem uma tecnologia super de ponta, mas a gente não precisa exatamente dela para resolver uma coisa que já está sendo resolvida por algo muito mais barato, né? Então, Exatamente. acontece muito, né? Com as tecnologias que a gente tem visto e com as antigas também. Mas deixa eu ver se eu entendi, então, que o 5G, além de vir muito mais rápido, né? Trazendo mais velocidade, ele vai ser muito útil para essas aplicações que eles precisam de uma latência mais curta, né? Mais precisam de um monitoramento mais próximo, de alguma coisa que está sempre ali constantemente. Eu lembrei logo do ping do game, né? Não sei se vocês são gamers, mas os gamers vão Sim. adorar, porque o ping vai ficar lá embaixo, né? Não, inclusive estão surgindo agora vários serviços de cloud gaming, né? Eles vão ficar muito melhores com 5G. E acho que é uma aposta. Estão surgindo porque sabem que vai. Primeiro tem serviço de fibra em casa, fibra é ótima, mas assim, quando você estiver fora de casa, você vai usar o 5G. Eu acho que o surgimento desse serviço de cloud gaming aqui no Brasil tem a ver com uma aposta de tipo, enfim, que o 5G vai ajudar esse tipo de serviço, com certeza. O game é uma das áreas que vai avançar. Uma outra característica do 5G que eu esqueci de comentar é que ele tem o mesmo site, né? Ela consegue gerenciar muito mais dispositivos conectados ao mesmo tempo do que no 4G. Eu não lembro agora a diferença, mas é tipo assim 10, 100 vezes mais. É uma diferença significativa, tá? De quantidade de dispositivos que podem estar conectados simultaneamente à mesma torre, tá? E isso vai viabilizar principalmente soluções, aplicações de IoT, de novo, sensores, né? Você pode espalhar um monte de sensores numa fábrica, num lugar, numa cidade, soluções de smart cities, tudo conectado via 5G. Eu acho que cresce muito aí o conceito dos gêmeos digitais, o digital twins. Eu não sei se. Bom exemplo. É. Esse é um exemplo em fábricas, de novo, estamos falando de 5G Isso. especialmente para a indústria, né? O que é isso, gente? Tem Conheço algumas não. experiências. Oi? Gêmeos É quando você. digitais. Você quer explicar, Fernando? Gêmeos É, digitais? você cria uma réplica digital de um espaço, tá? E às vezes das máquinas que estão dentro daquele espaço. E assim, idealmente, é mais do que realidade virtual. Você pode até você pode simular o que aconteceria no espaço real a partir de mudanças que você faz no espaço digital, tá? Usado principalmente para treinamento, mas também para você testar, cara, o que aconteceria se a gente mudasse alguns parâmetros aqui, tá? Ele pode ter uma representação gráfica, quando a gente pensa gêmeo, a gente pensa logo numa representação gráfica, mas acho que o mais importante são os dados, né, sobre aquele espaço, sobre a operação daquele espaço, para você conseguir simular
alterações. O que aconteceria se eu... você pode fazer um gêmeo digital de uma cidade, algumas ruas numa cidade. Cara, o que aconteceria com o tráfego? E aí alimentar com dados do tráfego do dia a dia. Ou pegar dados em tempo real, não sei o quê. E aí, cara, o que aconteceria se a gente, sei lá, mudasse aqui o tempo dos sinais, deixa esse sinal mais aberto do que esse outro, ou fecha essa rua. O que vai acontecer se a gente fechar essa rua para ter um desfile de qualquer coisa? O que vai acontecer com o trânsito? Aí você faz as simulações em cima de um gêmeo digital, tá? Ele serve muito para fazer simulações. Legal demais. Legal. Não sei se você tem mais explicação, Caio, desculpa. Eu também não sou Não, especialista em gêmeo digital, não. não, eu ia complementar. Essa parte de dados e fazer modelos de análise é legal, é muito massa, mas eu acho bem interessante que se a gente for olhar no cerne da coisa, né, são coisas bem pontuais que permitem a existência deles, né? O Fernando já apontou as três, que é a IoT, conectividade, serviços em nuvens. Então, o dispositivo físico que está conectado na rede e através de um sistema de cloud você consegue interpretar como é que aquele espaço físico está se comportando. Não necessariamente você está lá no local, você pode estar acompanhando ele digitalmente. E a coleta desses dados permite a gente não apenas a entender como a fábrica está funcionando agora, mas também, a partir dos dados coletados, fazer modelos e pensar também, fazer esses exercícios de simulação de alterações. Ficou muito comum, é uma coisa que vem crescendo, né, nas fábricas nos últimos anos, mas aí a gente vai entrar para outro caminho, mas se popularizou muito quando a, a tecnologia evoluiu tanto que hoje a gente pode falar, por exemplo, de IA de pontas, né? Edge AI. Então hoje a gente tem dispositivos de IoT que não apenas coletam dados, mas eles também conseguem fazer processamentos de dados na ponta. E isso tudo por conta da conectividade e também dos serviços cloud. Nesse caso, o serviço cloud está na ponta, né? Ele foi baixado e está ali no dispositivo. Mas é só ele se conectar na rede de novo e automaticamente ele é atualizado. Mas em linhas gerais, os gêmeos digitais é isso, é uma cópia, é uma representação de um espaço físico através de um serviço, um meio digital. E a coleta desses dados, né, permite a gente não apenas entender o que está acontecendo ali no espaço, mas também fazer previsões, análises, pensar em possíveis mudanças. Eu acho que isso tudo, assim, não tinha passado na minha cabeça, mas aí quando você falou que várias fábricas agora estão aderindo, né, o uso de 5G e essas tecnologias, faz muito sentido, porque a latência é muito baixa e para quem não está ali na fábrica, né, acompanhar isso de forma remota é muito relevante. E, enfim, tem impacto também em vários outros indicadores, evita a viagem, isso diminui a taxa de emissão de carbono, e tem várias outras analogias e perspectivas que a gente pode analisar simplesmente por conta de uma pecinha ali na fábrica que está conectada à internet. Que doideira! É o efeito borboleta. Eu eu fiz uma matéria, publiquei ontem uma matéria no Mobile Times sobre a fábrica da Nestlé em Caçapava, em São Paulo, que montou uma rede 5G. A gente chama de uma rede privativa, tá? Porque ela está ali dentro da fábrica e serve somente aos dispositivos da fábrica. Ela usa uma frequência comprada, que a Nestlé tem autorização para usar junto à Anatel, que não é a mesma frequência da TIM, da Claro, da Vivo, entendeu? É uma frequência só para aquela rede. Então, é uma rede privada ou privativa, como a gente está preferindo falar. E aí, o que eles estão usando? Essa é a fábrica que produz o Kit Kat, tá? O chocolate. Aí, primeiro testaram um robô que pega os wafers lá do Kit Kat e leva de uma linha de produção, do wafer para a linha de produção, onde ele recebe o chocolate em volta. Esse robô, ele está sendo comandado via rede 5G, sem fio nem nada, enfim. Estavam testando ele desviar de obstáculos dentro da fábrica, não sei o quê. Disseram que funcionou bem. Outro teste que eles fizeram é de Video Analytics, né? Eles já tinham essa solução lá, é uma câmera, só que essa solução estava com processamento local com o computador ali do lado. É uma câmera filmando a linha de produção do KitKat. E aí, se ela identificava algum defeito no produto antes de chegar para a embalagem, porque assim, a câmera está filmando, e aí um software está analisando as imagens pesadas, assim, ele está falando que é 400 frames por segundo, segundo o cara que eu entrevistei. E aí, cara, identificou um defeito no produto, aciona um desvio, o produto não vai para a embalagem, ele volta, vai ser descartado.
esse processamento está sendo feito por um computador. Agora eles passaram a fazer esse processamento na nuvem via 5G, para ver se o 5G segura uma solução robusta dessas. Disse que eles estavam com transmissões de 800 mega por segundo, tá? 800 megabytes por segundo, que era o que eles precisavam para o tamanho das imagens que eles estavam mandando, que era uma imagem de altíssima resolução. E conseguiram mandar, processar e voltar, e se fosse o caso, desviar o produto, né? Isso, enfim, graças à rede 5G. Outra aplicação eles fizeram, não era bem, eles não chamaram de gêmeo digital, não, mas era uma representação virtual da fábrica para treinamento, tá? Para quem vai operar as máquinas, bota um óculos e se sente dentro ali da fábrica e testa um monte de coisa, também com a rede 5G. E o próximo passo que eles vão testar ainda era uma aplicação de realidade virtual, de realidade aumentada, que era o seguinte, um óculos, né, de realidade aumentada para as operadoras de máquina que fazem inspeção nas máquinas. Hoje, elas têm que ir lá e checar em cada máquina uma série de informações daquela máquina, a temperatura, não sei o que, enfim, alguns dados da máquina que estão ali em algum visor, sei lá onde. Agora, com óculos, ela olha para a máquina e já vê na lente ali do óculos as informações que aquela máquina está mandando para ela em tempo real e ela não precisa ficar, né, andando muito, anotando, olhando nos cantinhos da máquina. Ela olha e já recebe as informações e grava, sei lá, aperta o botão de grava, não sei. Isso é o próximo teste que eles vão fazer. Então, isso são alguns exemplos de aplicações dentro de uma fábrica em cima de uma rede 5G privativa. Muito legal. Dava para fazer com Wi-Fi? Talvez, assim, com Wi-Fi 6. Mas o Wi-Fi 6 tem algumas diferenças. É menos segura, por exemplo. O pessoal que instala a rede privativa diz que uma das vantagens, rede privativa 5G, é um protocolo com mais segurança, não sei o que, tem mais garantia também é uma frequência só para você usar ali, não é compartilhada com mais nada. Então, que garante também uma experiência melhor para as aplicações que você adotar. Legal demais, gente. Eu sabia nada de 5G, aprendi muito aqui agora, gostei muito. Eu queria continuar falando um pouquinho de inovação, mas a gente pode pensar nos smartphones, né? Então, você já trouxe aí como que a gente consegue impactar os smartphones, como que eles estão mudando a partir desses Gs, né? A gente viu. Eu dei uma pesquisada mais cedo, aí eu pesquisei assim, primeiro smartphone. Aí me falaram que foi que a IBM lançou na década de 90. Mas o que que ele tinha, né? Além de ligar, ele também tinha tipo um fax e ele enviava e-mail e recebia e-mail. Então esse seria tipo um smartphone meio, né, o início, o precursor, talvez antes do smartphone, né? Porque depois o Paiva trouxe que smartphone que a gente está entendendo hoje em dia, então, são aparelhos com a tela de touch, né? Que conseguem colocar aplicativos dentro dele. É isso o conceito que a gente tem trabalhado hoje, né? De smartphone. Então, vamos pensar o que ainda tem por aí nos smartphones, né? A gente tem tanta evolução, tantas gerações aí, a Apple todo ano lança uma coisa nova, mas o que que tem de novo ainda para a gente ver de inovação, né? Além de melhorar, claro, os componentes que hoje já vêm, as peças e a câmera e mais o processador, isso tudo, a gente já vem melhorando a cada geração de smartphone. Mas o que que a gente consegue ver de inovação? Você acha que ainda cabe muita inovação dentro desse aparelho? Ainda cabe sim. Eu vou citar duas que a gente está vendo agora, tá? E, enfim, mas volta e meia a gente é surpreendido e aparecem outras coisas que a gente não fazia nem ideia, né? Bom, mas só dando um passo atrás, a gente viveu aí os últimos, sei lá, posso falar talvez em 10 anos, em que a gente teve uma mesmice, digamos assim, em termos de design dos aparelhos, tá? São todos muito parecidos. É um tijolinho com tela touch, tá? E aí o que foi mudando a quantidade de câmera atrás dele, os 3G, 4G, 5G, não. Mas o formato depois do iPhone, né? Passou-se todo mundo a usar o mesmo formato. Antes do iPhone, existia muita experimentação de formato de design, tá? A Nokia, cara, tem uns aparelhos, a Siemens lançou uns aparelhos também muito. A Siemens nem está mais nesse mercado, nem a Nokia. Enfim, a marca até está sendo utilizada, mas isso é outra história. Até hoje eu sinto Mas, falta de um telefone que eu né? tinha muito bonitinho, que ele subia o tecladinho assim. E É hoje você não slider. Era o slider. O adorava. N95 que eu estava mencionando era um slider. Eu gostava muito. Enfim, se experimentou muito em termos de design, teve vários fracassos, vários modelos. Até que chegou esse do touchscreen que, cara, deu muito certo e todo mundo começou. Os celulares hoje são todos variações em torno disso.
Mas isso tudo para dizer que agora, de uns poucos anos para cá, começou a surgir, digamos, uma nova categoria de smartphone a partir do seu design, que são os dobráveis, tá? Ou foldable smartphones. Então tem ali se eu não estou enganado, Samsung e Motorola, acho que o Google lançou um agora, se eu não estou enganado, enfim, mas começou principalmente com Samsung e agora Motorola com smartphones dobráveis. Eu peguei alguns deles, tá, no começo. Ah, eu lembro que eles já estão, na Samsung já está na quarta geração, acho que já tem uns 4 anos que eles estão fazendo foldables. E vai melhorando, né? Claro, cada ano. A primeira geração que eu lembro, eu achava muito grande, sabe? Você abria, a ideia dele era assim, era como se fosse um aparelho já grande, que você abria e ele virava quase como um tablet, assim, um quadradão, que em tese era para você ver vídeo, ler um livro, assim, uma coisa, ter uma tela maior, tá? Eu achei ele muito grande, mesmo dobrado ele ficava grosso, sabe? Não sei, achei esquisito, não me interessei. Não me interessei, bom, fora que custa uma fortuna e tal. Eu acho que mesmo se eu me interessasse, eu conseguir comprar. Ou eu ia ter que fazer, enfim, cortar em algum lado aqui para poder comprar. Ah, Só que o que eu acho mais interessante agora, eles agora estão trabalhando com duas linhas. Continuam com uma linha grandona, mas tem uma outra linha enxuta, sabe? Que é um aparelhinho que é aberto, ele tem o tamanho dos aparelhos atuais, e fechado ele é um quadradinho, tá? Isso eu acho legal, porque é um lance que cabe no bolso, ele é mais fininho, e tem aquela coisa gostosa de você abrir e fechar, que nem antigamente tinha uns aparelhos assim, né, que eram os aparelhos flip, eles tinham um nome, esse design era flip. Só que agora é um flip na tela, né, a tela dobra, sabe? Isso eu acho maneiro e pode ser que pegue. Aí ele fechado, ele tem uma telinha do lado de fora, com algumas informações básicas, notificações e tal, quase como um relógio, né? Digital, smartwatch. Você abre e você tem um smartphone. Tenho visto algumas pessoas circulando com esse modelinho mais compacto, digamos assim, de smartphone dobrável. E eu acho que a gente vai ver muito mais experiências nessa linha, tá? Então, essa é uma inovação no design que a gente está vendo. Eu confesso que no começo eu achava que não ia pegar, mas agora já estou até mudando um pouco a minha ideia. Eu acho que pelo menos esses menorzinhos e com a evolução na tecnologia, ele ficando mais fininho, eu acho que pode pegar sim. Mas por enquanto custa muito caro. Os modelos são todos caríssimos. É, A outra evolução que eu ia comentar é a seguinte: é uma evolução de conectividade. A gente está chegando aí no 5G, beleza, muita velocidade, né? Ah, mas eu acho que a maior inovação em conectividade vai ser a comunicação dos aparelhos por satélite. E quando eu falo por satélite, não estou falando do GPS. O GPS todos têm, mas o GPS é só para localização. Mas você pode usar outros satélites para comunicação de dados e de voz, tá? E aí estão começando a surgir smartphones com conectividade satelital. Só que essa conectividade depende de uma série de coisas, inclusive, principalmente acordos comerciais. Tem uma questão tecnológica e tem acordos comerciais. Você tem que, o seu fabricante ou a sua operadora tem que ter um contrato, enfim, de algum jeito, com uma operadora de satélite para você poder usufruir desse serviço. O iPhone novo aí tem isso, mas só para situações de emergência. Então, sei lá, você está no meio da Amazônia, no meio lá da onde não tem cobertura celular, você consegue mandar um SOS por satélite. Tá? Ali ele está usando comunicação satelital. Mas já tem experiências aí, serviços em teste, em que não vai ser só para emergência. Você pode usar, sim, para mandar uma mensagem, usar algum aplicativo, quando você estiver numa área que não tenha cobertura celular. Tem que ser uma área aberta, porque para você fazer conexão com satélite, então se você estiver numa caverna em Cabu, não sei aonde, você não vai conseguir se comunicar por satélite. Mas, enfim, é isso. Se estiver numa área aberta sem comunicação celular, você vai ter a comunicação satelital. Eu acho isso super inovador, porque um dos maiores problemas da rede celular é justamente suas falhas de cobertura. Eles estão muito nos grandes centros, mas às vezes você vai fazer uma viagem na estrada, você perde comunicação. Dá um problema no seu carro no meio da estrada, não tem internet, não tem celular, não tá pegando a cobertura da rede. Como é que você vai falar e pedir socorro? Ou seja, não precisa ir para o meio da Amazônia, do Pantanal, sei lá da onde. Você pode ter um problema numa estrada. É,
E aí uma comunicação satelital te salva. Pode te salvar. Então eu acho assim, de bate-pronto, pensando agora, eu acho que essas duas são as inovações que mais me saltam aos olhos, tá? A conectividade satelital no smartphone e o design dos dobráveis. Isso quando a gente fala do aparelho, smartphone, né? Você tem inovações em outras áreas, tá? Se vocês quiserem entrar depois, ChatGPT, óculos virtuais, enfim, teve o óculos da Apple, sei lá, acessórios, os relógios. Cara, engraçado, o relógio eu era muito early adopter, tá? Eu tava muito esperando lançar o primeiro relógio para comprar. O primeiro foi um modelo da Motorola, que era o Moto 360, que era um redondo, assim. Foi o primeiro redondo também. Eu acho que foi. Caraca, que ano que foi aquilo que eu comprei? Faz muito tempo, sei lá, 2015, tô chutando aqui, sei lá. E eu acompanho esses relógios desde então, mas principalmente como eles dão defeito rápido, né? É, essa- os que eu usei, pelo menos, durava um ano, aí quebrava a pulseira e não dava para trocar a pulseira, tinha que comprar outro, ou dizia que era prova d'água, mas, sei lá, aí molhava um pouquinho, quebrava também. E hoje eu estou chegando num ponto, eu gosto muito de usar, mas muito para medir sono, o meu tempo de sono e exercício físico, né? Corrida, natação e tal. Mas eu agora estou chegando num ponto que eu comecei a ter umas alergias também com ele, assim, no pulso. Eu tô sem ele agora porque começou a dar uma alergia. Eu tô achando que eu vou começar a usar mais só para isso. Na hora de dormir eu boto, na hora de fazer exercício eu boto. E pro resto do dia eu vou ter um outro relógio, talvez, que não me dê alergia, né? Para ver as horas. Mas eu lembro hoje no começo, esse primeiro modelo que eu tinha na Motorola, a maioria desses modelos todos, acho que o Apple Watch até hoje tem esse problema também. Eles, a bateria durava um dia e meio, sabe? E, caraca, mais um aparelho para você ficar carregando todo dia, isso é um saco, sabe? E aí tinha dias que eu esquecia de você botar para carregar e saía de casa e, putz, esqueci o relógio. Ah, agora dane-se, vou sem o relógio mesmo. E sabe o que eu sentia falta quando eu esqueci o relógio? Eu sentia falta de ver as horas no pulso. Era isso que eu sentia falta. Então eu descobri que, cara, a killer application desses relógios é ver as horas mesmo. Eu preciso de um relógio para ver as horas. E aí não precisa ser um relógio conectado, um smartwatch, não sei o que. Entendeu? O que eu mais sentia falta era poder ver as horas no pulso. Então, enfim, continuo usando esse smartwatch e tal, mas o melhor deles é ver as horas, assim, pra mim. Então, isso. Bom, mas é isso. Uso também para sono e para medir os pés, os passados. Teve uma época que eu tinha um da Nokia. Tô falando demais aqui dos relógios. Se eu tiver chato, vocês me falam. Mas eu fui trocando os relógios para modelos cada vez com bateria mais longa. Aí eu troquei para um. Porque eu ficava saco cheio dessa história de ficar carregando. Aí eu troquei para um. Caraca, como é que é aquela marca? Fitbit. Fitbit. Era um relógio do Fitbit. Aí durava 7 dias. Caraca, 7 dias! Isso é muita liberdade. Eu vou poder usar agora. Porque eu queria muito medir o sono. E essa coisa de você botar pra carregar, eu botava pra carregar na hora de dormir, né? Eu falei, pô, então não posso medir o sono porque tá carregando essa porcaria. Bom, aí mudei pro Fitbit, achei o máximo, até que ele deu um problema que eu não lembro mais qual era, depois de um ano mais ou menos. E aí me indicaram um da Nokia, cara. A Nokia manteve a marca um tempo para wearables e era o Nokia With Things. E aí tinha um relógio que era o seguinte: você olhava para ele e parecia um relógio normal, de ponteiro, tá? Um relógio de ponteiro, ele tinha um microvisor monocromático que dava umas informações muito básicas. Ele até podia botar notificação, mas eu nem curtia botar notificação. Mas ele mostrava lá o seu espaço, você podia ver umas coisas básicas. E ele mandava dados para um aplicativo no smartphone. Então ele estava captando meu sono, estava captando meus dados, um monte de coisa. O que eu queria ver, eu via na tela do smartphone. E ele mostrava as horas. E a bateria durava 30 a 45 dias. Sensacional, eu esquecia de carregar. Eu olhava assim, ih, falta 5% de bateria. Não, tudo bem, isso dá mais uns 5, 7 dias. Não tinha problema, 5% de bateria, pá, dá. Cara, muito, 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 muito bom. Ele continua funcionando, ele durou sim um tempão. Eu acabei trocando ele porque eu ganhei um junto com um aparelho que eu comprei da Samsung e aí ganhei um relógio da Samsung. Aí troquei para testar, e tô com esse da Samsung e meio que me acostumei com ele, mas voltei a ter que botar para carregar tipo a cada 2 dias, assim. É meio Tem chato. esse desafio das É, baterias, né? Assim, quanto é, mais
tecnologia a gente tem dentro dos aparelhos. Por outro lado, as Boa. baterias precisam ficar mais parrudo para aguentar pelo menos um dia inteiro, né? Agora Senão, uma coisa que eu detesto desses relógios que eu não boto é notificação. Tipo assim, eu já sou ansioso, a gente já recebe um monte de notificação no smartphone. Se eu ficar recebendo no meu pulso e o negócio treme, imagina, grupo de WhatsApp. Um inferno. Uma das primeiras providências que eu tomei foi desligar as notificações dos aparelhos. Já é muito. Logo no meu primeiro modelo, eu já falei, cara, isso não dá pra mim, não. Isso é infernal. Enfim. Ô, Fernando, agora a gente saindo um pouco dos smartphones, dos wearables, é, eu queria saber como é que você acha, né, que as empresas ou até as grandes indústrias que criam esses dispositivos, né, como é que elas estão se adequando a essas novas demandas de privacidade, segurança e também de bem-estar digital, né? Esse lance que você falou de ansiedade agora, ficar cutucando o tempo inteiro. Você acha que há uma adequação acontecendo? Assim, a gente sabe que tem as leis que estão sendo tramitadas, né? Algumas já estão em vigor, mas você vê tantas empresas que fornecem serviços na área de tecnologia, né, para smartphones, mas também as próprias empresas que produzem os smartphones, você vê ela se adequando a essas novas tendências de privacidade, segurança e bem-estar digital? Eu acho que essa é uma preocupação mundial. E acho que as empresas estão cada vez mais atentas, tá? A gente tem visto movimentos dos grandes fabricantes de smartphone no sentido de prover ferramentas para o usuário tomar certas medidas para se proteger dessa overdose digital que a gente vive hoje, tá? Eu acho que se você olhar quase, enfim, os smartphones de todos os grandes fabricantes, eles oferecem ferramentas nesse sentido e vejo no discurso deles também, cada vez mais, essa preocupação. Que eu acho que, no fundo, é o pessoal lá do marketing atento a isso, vendo, olha, gente, não tá legal a gente ficar promovendo tanta assim, conectividade, as pessoas não estão. Tá demais, passamos do limite, vamos dar um passo atrás, valorizar aqui a vida social. É legal ter smartphone moderno, mas também cara, você tem que ter uma vida real, além da vida digital. Enfim, uma vida fora dos meios digitais. Então, isso vale também, por exemplo, eu tenho dois filhos pequenos que ainda não têm celular, mas vivem pegando os nossos, né, para usar. Tá chegando num ponto até meio difícil, porque agora começaram de jogo online, e aí tem que falar num grupo com os amigos que estão jogando. Então ele joga na TV ou no videogame, mas está falando comigo no meu smartphone, porque ele não tem smartphone. Então o grupo dos jogadores lá está no meu smartphone. Enfim, está começando a ficar difícil essa convivência. Mas o que eu ia dizer é que eles têm tablets, né? Os dois, que inclusive usam para estudar também e tal. E eu consigo, tem ferramentas, né, nesse caso é Android, para eu controlar um monte de coisas, né? Assim, por exemplo, instalar um aplicativo, eu tenho que autorizar, eu consigo ver, eu posso determinar uma quantidade de horas que eles usam o tablet por dia, é, definir regras também de navegação na internet, regras assim de que conteúdo, só ver conteúdo, o Google só mostra para eles conteúdo adequado à idade deles, em tese, né? Acredito, pelo menos está configurado para isso, né? É, isso é uma ferramenta muito útil para pais e tem a ver com o que você está falando. Eu como pai tenho essa preocupação de que meus filhos não passem tempo demasiado na frente de uma tela e também tenham acesso a um conteúdo que seja adequado à idade deles, né? Então, sim, eu vejo as empresas cada vez mais preocupadas. Não sei se já fizeram tudo o que podiam fazer, sempre pode um pouco mais, né? Mas acho que estão tão cientes de que isso é uma demanda, no fundo, uma demanda do público, sabe? A galera que está cansando. Na pandemia a gente teve, inclusive isso se multiplicou mais ainda, quer dizer, esse acesso a telas porque era uma necessidade, as pessoas passaram a trabalhar de dentro das suas casas, então precisavam passar o dia inteiro no computador. E eu acho que a pandemia, se por um lado digitalizou muita gente, digitalizou muitos processos, ao mesmo tempo, ela também fez despertar um cansaço da tela, sabe? Que quem já não estava cansado passou a ficar cansado porque, enfim, multiplicou não sei quantas vezes as horas que fica na frente da TV, de uma tela, desculpa.
Então, eu acho que uma das heranças são duas heranças da pandemia. Por um lado, sim, uma digitalização, uma transformação digital de um monte de processos, mas ao mesmo tempo uma revalorização da vida fora das telas. Sim. E acho que as empresas, sim, se conscientizaram disso e estão também valorizando isso. A gente vê isso até nas propagandas na TV e tal, das empresas, no discurso delas. Uhum. Acaba sendo um movimento natural até, né? Porque a gente tem essa coisa de que essa tecnologia surge, é claro que no primeiro momento elas não vão estar acessíveis a todo mundo, mas a partir do momento que elas ficam mais baratas, a gente consegue colocar lá na mão de mais pessoas, as pessoas começam a pensar sobre, a se questionar e a cobrar outras coisas que talvez a empresa, né, o detentor dessa tecnologia não tinha pensado, não tinha mesmo tido como entender o impacto que isso teria e como que as pessoas iam reagir a essa tecnologia, né? E aí, quando a gente pensa muito na democratização do acesso, a gente vê agora a IA, né, que está chegando com em massa mesmo, todo mundo agora está conseguindo acessar uma ferramenta diária, dia a dia, por mais que a gente já tivesse essa possibilidade, está muito mais presente, né? Depois do GPT e agora outras ferramentas estão vindo muito forte. Como é que você está acompanhando, Paiva? Como é que você está enxergando isso, assim, a visão? Pensando em chatbots mesmo, né? Nessa democratização do acesso à tecnologia, cada vez mais as pessoas estão não só acessando, mas as empresas estão precisando colocar o chatbot ali, né? Para conseguir atender mais, para conseguir escalar, para conseguir atender todo mundo. E está precisando de mais escala e, inevitavelmente, a gente precisa automatizar essas aplicações conversacionais para conseguir falar com as pessoas. Como que você está vendo o papel dos bots nesse cenário agora, né? Como que você está enxergando a evolução disso? Você acha que agora está, de fato, mais importante do que nunca? Ou ainda tem muita coisa para ser pensada em cima disso? Queria entender um pouquinho o que você pensa. Eu acho que a chegada da IA generativa, ou digamos a sua popularização midiática, porque ela já existia, mas estava muito dentro de laboratório e tal, ainda não estava na mão de todo mundo, como você usou um termo bom, a democratização, né? Eu acho que de fato isso está acontecendo, né? Uma popularização de ferramentas de IA generativa. E eu acho que isso é positivo para o mercado de bots, porque acho que a gente tem finalmente uma experiência de um bot que, cara, que mantém uma conversa fluida com você, natural, entende, lembra do histórico da conversa, você faz uma pergunta em relação a uma coisa que ele acabou de responder, e ele sabe que você está se referindo àquilo que ele falou antes ou que você perguntou antes, ele vai. Que nem uma pessoa conversando com você, é muito impressionante. Bom, vocês com certeza já usaram bastante, mas não sei se vocês lembram da sensação que vocês tiveram na primeira vez que vocês usaram. Eu fiquei muito impressionado. Quando eu usei, falei, cara, isso é muito melhor que qualquer outro bot que eu já testei. E havia muito, existe ainda muito muito preconceito, não é preconceito, na verdade, as pessoas tiveram experiências muito ruins com alguns bots, e bots são muito mal planejados, muito mal feitos, né? E aí o cara testa, não consegue o que ele quer e fica bravo com o bot. Nossa, não faltam exemplos aí na internet, no Reclame Aqui, onde você quiser ir, de pessoas reclamando da experiência do atendimento por bot. A gente sabe, a indústria sabe que, tá, sim, tem muitos problemas, mas também ajuda, enfim, tem mais benefício do que malefício. Um bot bem implementado, bem feito e que resolve um problema é muito mais eficiente do que um atendimento humano. Dependendo do problema fácil, simples de resolver e com muito volume, com bot você resolve rápido, enquanto que com humano você vai entrar numa fila para ser atendido e vai demorar, né? O que é melhor para o consumidor? Ser atendido mais rápido e resolver o problema dele, ainda que conversando com o robô, ou demorar um tempão na fila para ser atendido por um humano, que talvez não entenda o seu problema, não sei, depende. Enfim, então eu acho que os bots ajudam para muita coisa, ajudam muito mais. Os bots antigos já eram capazes de resolver muitos problemas. Só que você tinha, de vez em quando, em alguns casos, experiências negativas, gente que não está acostumado com a interface, ou não entendia a proposta, ou o bot estava mal feito mesmo, e as pessoas reclamavam dos bots. Agora com a IA generativa, cara, isso aí mudou. A reclamação é outra. Tem reclamação também. Ele inventa coisas, ele alucina, é verdade. Mas assim,
pode acontecer. Agora, a conversa, cara, a conversa é fluida, cara, é incrível. Eu fiquei embasbacado. Quando eu testei a primeira vez, eu falei, cara, não acredito, esse negócio funciona. Cara, depois você vai entender o que está por trás, porra, é outra tecnologia, é outra forma de construir o bot ali por trás. É muito diferente do que a gente usava até então, né? Eu acho incrível, eu acho revolucionário. Eu acho que é uma revolução compatível do nível, cara, do nível da internet, assim, do surgimento da internet e agora essa interface conversacional com IA generativa, eu acho. Não só é, a IA generativa para texto, mas IA generativa para imagem, cara, para áudio, eu acho revolucionário. Estamos só começando. Ah, tem defeito, ele alucina, as imagens que ele cria são feias. Tudo bem, tá começando, cara. Vamos ver daqui a, quando vocês querem, 18 meses? 18 meses já vai estar muito melhor, cara. Tenho certeza. Pô, se botar 36, 5 anos, pô, bicho, sei lá, vai estar absurdo. Vai estar absurdo. Aí, bom, a Bem, gente eu tem tô, se- milhões de discussões em torno disso, sabe? Tem questões éticas, tem questões de direitos autorais, tem muita discussão interessantíssima, sabe? A questão de trabalhos que vão deixar de existir, mas também ganhos de eficiência. Nossa, tem tantos impactos e a gente está começando a discuti-los, tá? E vamos aprender junto na prática. Ninguém tem resposta pronta. Legislação vai ter que ter, cara, a determinar certos limites, né? Enfim, acho um tema interessantíssimo. Acho revolucionário, tão revolucionário quanto a internet, eu acho. eu tô sentindo que tem um momento antes e tem um momento depois. Com E certeza. isso é um marco, assim. Inclusive, você escreveu recentemente esses momentos, né? Antes, pelo menos em relação aos bots, as três gerações, né? Você começou falando do 1G, 2G, 3G. Eu acho que então seria esse o 3G do chatbot, talvez? Ou É o que eu 4G? estou propondo. Assim, eu enxergo assim no que eu conheço. Pode você até tecnicamente conhece mais a fundo, de repente pode fazer várias subgerações aí, tá? Mas eu, grosso modo, dividi em três. Uma primeira geração seriam aqueles bots funcionam com um diálogo conduzido ali, né? Ele não entende o que você escreve livremente. Pode até entender uma palavra, você pode até programar para isso, mas no básico a conversa é guiada, né? Ele te dá opções de resposta, ou te dá um menu numérico, você marca, e, enfim, e vai sendo guiado na conversa. Uma segunda geração já são os bots com processamento de linguagem natural, com ferramentas como o Watson, Dialogflow, Rasa, etc., em que ele consegue manter uma conversa mais ou menos com você ali, ele entende as suas intenções, mas essas intenções têm que ter sido enfim, mapeadas, né, ali pelos curadores, e as respostas estão prontas, né? As respostas já estão pré-definidas também para cada tipo de intenção. Você pode até ter variações das respostas, mas alguém escreveu aquelas respostas antes, né? Um ser humano escreveu. E agora uma terceira geração é com IA generativa, em que o robô ele não só entende, como ele cria em tempo real uma resposta para aquilo que você está pedindo. Isso é fantástico, cara. Eu estou deslumbrado até agora. É incrível, né? Você São tem, muitas você, você tem possibilidades, né? usado? Ui, pode falar, Duda. Tenho. São muitas possibilidades. Eu já até comentei pro Caio isso, né? Que aqui lá na Abric eu tive a oportunidade de participar de um projeto onde a gente estava mapeando, vamos dizer assim, graus de amizade de um chatbot com o usuário. Então, à medida que ele ia interagindo, o chatbot se comportava de forma mais amigável, mas a gente tinha só 4 graus de amizade, né? Imagina com um generativo agora, como que a gente não conseguiria fazer isso de forma mais fácil, né? O desenvolvedor não precisaria fazer tudo que ele precisou fazer na época, o designer não precisaria pensar nas 4 formas de falar, a gente delimitaria X formas e geraria para a gente conteúdos dinâmicos diferentes. Então eu também estou super encantada, pai. Assim, toda hora que eu penso, eu fico, meu Deus, dá pra fazer muita coisa, muito legal. Verdade. Como é que você Também tem acho. usado assim no dia a dia? Você usa todo dia? Cara, No 3 vezes por semana? não, todo dia ainda não, mas eu acho que é uma questão de tempo. Eu tenho usado ele, cara, ele tem substituído minhas buscas no Google, tá? Quando eu quero tirar uma dúvida de alguma coisa, assim, depende também, tem aquelas coisas que ele pode inventar ou não. Mas cara, sabe uma coisa que ele tem me ajudado? Que eu acho que se eu fosse procurar no Google ia demorar? É, tipo assim, perguntar como é que faz alguma coisa em um determinado software, tá?
Então eu uso Mac, tá? Então o Mac não é Excel, é o Numbers. Aí eu tinha uma dúvida lá, estava trabalhando com os planilhas, não sabia como fazer uma coisa lá. E eu não sabia como é que isso era chamado dentro do Numbers. Cada coisa tem um nome, né? Eu falei, cara, eu descrevia de um jeito, mas não sei se era desse jeito. Eu fui procurar no search lá, na ajuda do Numbers. E não encontrei, porque provavelmente eu não estava usando a palavra certa. Aí eu fui no ChatGPT e expliquei, cara, eu tô querendo fazer isso. No Numbers, como é que eu faço? Cara, me deu um passo a passo. E aí descobri que era um outro nome. Falei, caraca, aí fui lá, testei função. Maravilhoso! É tudo que eu queria. E aí eu já usei isso mais uma vez. Teve uma conhecida minha também que foi engraçado, porque a gente estava falando sobre o ChatGPT, eu tô como, tal como a Duda, eu tô encantado e eu tô falando eu virei um evangelizador do ChatGPT. Aí tava toda a roda de. Agora já diminuiu um pouco, mas da virada do ano era o meu assunto. Minha esposa até brigando comigo, você só fala disso, modo temático, não sei, porque eu tava encantado. E aí tinha uma pessoa, era uma tia da minha esposa, que tava meio assim, descrente disso. Isso aí não é diferença, não sei o que, eu faço no Google. E ela me deu um exemplo de um problema real, isso depois, que ela não estava conseguindo resolver, veio me perguntar como é que resolvia. Era assim, ela queria descobrir o valor de um determinado carro, um carro que ela teve, mas eu queria saber qual era o valor desse carro na tabela FIPE, num ano e no mês específico. E ela entrou na página da tabela FIPE e não conseguia encontrar isso. Eu falei, pô, não é possível, deve estar lá. Ela não encontrando. Eu falei, cara, já perguntou pro ChatGPT? Ela, isso não vai funcionar. Eu perguntei no Google e não achei. Cara, vamos perguntar pro ChatGPT. Aí perguntei pro ChatGPT e ele deu lá o passo a passo. Sim, vai no site da tabela FIPE, clica aqui, clica ali, não sei o quê, deu passo a passo, numerado. A gente foi lá, testou e o negócio funcionou. Aí ela ficou com uma cara de taxa. Ela falou, porra. Então eu tenho usado muito para isso. Eu testei, cara, fiz alguns testes para ver como é que ele funciona para tarefas de jornalismo, né? Uma coisa que ele funciona muito bem é tradução. Porra, nossa, muito bom. Às vezes você está escrevendo um e-mail padrão em português, eu escrevo bem em inglês, mas assim, quando eu vou fazer a tradução do meu próprio e-mail, um e-mail longo para o inglês, eu demoro um tempinho para fazer. Cara, ele faz assim, pá, num segundo, e aí você só revê e fala, pô, tá ótimo. Às vezes eu ia ter que caçar uma palavra ou outra. Então, já usei para fazer mais rápido um e-mail em inglês, né? A tradução de um e-mail em inglês. Mas para outras coisas mais core do jornalismo, ele até agora não funcionou muito bem. O teste mais óbvio, que eu acho que todos os editores já devem ter feito, é, cara, será que ele consegue fazer uma matéria a partir de um release, com suas palavras? Vamos testar aqui. Peguei um release qualquer que eu tinha recebido, joguei nele. Ele faz, mas assim, não está com o tom que eu uso, não está destacando as informações que eu acho mais importantes, elas têm que estar mais no alto, no título. Talvez se eu treinasse isso, eu tivesse saco de, cara, não, deixa eu explicar direitinho o que eu quero, não sei o que, talvez eu chegasse mais perto de um resultado satisfatório. Num primeiro teste, ele foi reprovado, não dava para publicar a matéria que ele escreveu. Mas eu fiz cara, fiz uma outra coisa que, cara, queria muito que funcionasse, não deu certo. Foi o seguinte, eu vi algumas pessoas falando de usarem ele para limpar o texto, revisar o texto, beleza. E para mim isso ia ser muito útil, porque eu não gravo as entrevistas, eu digito. Eu digito muito rápido, muito rápido. Mas sai cheio de erro de digitação. E depois eu tenho que ficar limpando esse texto. Né? Na hora de, sei lá, se for uma entrevista ping-pong, como a gente chama aqui, é pergunta e resposta, que você bota exatamente o que o cara falou, cara, aí dá um trabalhão de ficar limpando os textos. Falei, cara, se ele limpar o texto para mim, já é uma ajuda monstruosa. Aí fiz um teste, peguei um trecho de uma entrevista bruta que eu tinha feito, cheio de erros de digitação, joguei nele, pedi para ele limpar, expliquei. Aí ele, pum, toma aqui, limpou. Falei, caraca, sensacional, ótimo. Mas peraí, vamos conferir? Vamos conferir palavra por palavra? Cara, era só um parágrafo. Aí fui lá conferir palavra por palavra. Lá no meio, no original, o cara diz assim, não sei o quê, porque no curto prazo a empresa vai fazer isso ou aquilo. E aí eu tinha escrito assim, tinha escrito NOC, espaço URT, espaço parso. Qualquer ser humano que lê isso, ainda mais dentro do contexto que estava, no curto prazo. Você acredita que o ChatGPT botou no longo prazo? Ele inverteu o sentido, não tinha L, não tinha N, não tinha G, ele meteu no longo prazo. Se eu confio nesse negócio e sair publicando, tá tudo errado, sabe? Imagina isso num parágrafo, imagina uma entrevista inteira. Assim, não confio nesse momento, mas assim, eu acho que daqui a 18 meses isso vai estar resolvido. Eu tenho fé que isso vai estar resolvido. Isso é muito rapidamente resolvido, eu acho, tá? Esse tipo de coisa. A alucinaçãozinha lá que ele tem. Mas no momento não consigo usar para isso, não tenho coragem. Porque, e se eu tiver que ficar conferindo palavra por palavra, meu amigo, aí é mais rápido eu limpar o texto. Não dá.
Também. A gente tem uma vez por ano no Mobile Time um prêmio que é o Prêmio Seleção Mobile Time. A gente seleciona iniciativas inovadoras que foram notícia no Mobile Time nos últimos 12 meses e eles viram finalistas desse prêmio, são selecionados, são indicados ao prêmio e a gente publica numa página na web um resuminho de cada um e bota para o público votar. Qual que vocês acham mais inovador dessas, sei lá, 10 coisas que a gente selecionou aqui que foram notícia no Mobile Time no último ano? Fazer esse resuminho dá um trabalhão, sabe? Às vezes eu passo quase que uma manhã inteira, uma tarde inteira, relendo as matérias e escrevendo um resuminho de 2 parágrafos. Eu falei que ia ser perfeito para o ChatGPT. Se ele fizesse isso para mim, vai ser uma maravilha. Aí fui testando, pegava a matéria, jogava para ele. Aí nesse eu queria tanto que desse certo que eu dei várias orientações. Ó, eu quero assim, eu quero tamanho máximo é assim, priorize os números que estão lá dentro, não sei o quê. Dei várias orientações. Ele foi cuspindo lá as respostas, os resuminhos. No começo parecia muito bom. Os primeiros eu olhava assim, cara, tá legal, hein? Ficou bom, hein? Vamos. Aí vou indo. Mas lá pelas tantas, no meio, teve um que ele colocou um número que eu estranhei. Eu falei, cara, não lembro desse número. Ele falava assim, era um serviço lá que ele dizia que no final do ano o serviço ia ter 200 mil usuários. Essa era a previsão. A sorte que eu achei estranho, que eu não lembrava desse número. Aí fui ler a matéria e esse número não tava. Não tinha esse número. Tinha um número do POC, era um serviço muito novo, ele tinha lá, tinha tido 3 mil usuários na fase de testes. E ele tinha uma previsão de quantidade de produtos no final do ano, mas não tinha uma previsão de quantidade de usuários. E o ChatGPT inventou. Eu falei, pô, cara, desculpa. Aí joguei fora todo o resto que ele já tinha feito, porque eu não tinha conferido assim, tintim por tintim. Falei, cara, se tivesse outros erros assim, vai me dar um trabalhão, eu vou escrever esse negócio, sabe? Mas, de novo, acho que é questão de tempo, talvez eu precisasse orientar melhor. E dessa vez eu fiquei tão bravo com ele que na mesma hora que eu descobri o erro dele, eu escrevi para ele, cara, de onde você tirou esse número de 200 mil que não estava no texto? E eu tinha orientado ele para só usar, eu tinha orientado que eu só quero que você use a informação que está dentro desse texto aqui que eu estou te mandando, tá? Eu fiquei bravo porque até onde você tirou? Aí ele, desculpa. Aí manda um texto novo sem o negócio, né? Cara, não, mas não confio mais. Desculpa, perdeu minha confiança do estagiário. Eu trabalho de estagiário, tá demitido estagiário. Mas é isso. Eu então não consigo usar ainda para o dia a dia do jornalismo. Não estou conseguindo nesse momento, mas acho que muito em breve a gente pode conseguir começar a usar para resumos e tal. Mas estou usando para certas buscas, tá? Para uma busca inteligente, para certos conteúdos. Eu tenho usado ele mais do que o Google. Se eu fosse procurar aquelas coisas que eu falei, como é que eu faço para fazer isso aqui no Numbers? Pô, o Google ia me dar um monte de link, de artigos, não sei o quê, e eu ia ficar perdido ali, entrando em cada um, e o ChatGPT já me deu a resposta certa. Então a gente está aprendendo a usar, né? Todo mundo está aprendendo a usar esse negócio. Eu estou descobrindo aos poucos o uso para o meu dia a dia. Certeza. Eu ia comentar, Caio, que já que você mora sozinho, essa semana eu fiz um uso muito interessante. Eu fui lá na minha geladeira e falei, nossa, tô com vontade de comer um doce, mas eu não tinha doce. Mas eu tinha, sei lá, aveia, cacau, açúcar mascavo. E falei com ele, eu tenho isso aqui na minha geladeira, monta pra mim uma receita que eu quero comer um doce. E aí eu fiz e foi o único brownie que eu fiz que deu certo, eu admito, assim. Ficou incrível. Meu marido adorou, aprovadíssimo. Então eu achei, já me veio ideias, né? Tipo assim, será que alguém já tá monetizando isso, fazendo um app, fazendo alguma coisa, né? Que isso, eu achei sensacional, meu cozinheiro particular, né? Assim. Sabe que também eu acho que funciona, não testei para valer, testei de maneira, sei lá, fictícia. É roteiro de viagem, sabe? Tipo assim, eu vou passar tantos dias num país tal, na cidade tal, gosto de passeios assim, assim, assado, o que você me sugere? Eu fiz um teste que eu estava pensando em ir para o México, mas nem, enfim, ainda não está certo isso. Eu vou ter uma semana no México, eu gosto de passeios históricos e culturais, o que você me recomenda fazer? E ele dá. Primeiro dia vai aqui, segundo dia faz isso de manhã, isso de tarde. Caraca, que legal. Aí ele mandou um monte de igreja, né, no meio do caminho. Vai em igreja lá. Cara, não gosto de igreja, tira as igrejas. Aí ele faz em um segundo ele te dá um outro roteiro sem igreja, mais com museu, não sei o quê. Impressionante, sensacional. Agora, não verifiquei se todos existiam, né? De repente aí compra passagem, vai pro México, segue o conceito não existe lá, aquele museu, ele inventou o museu, né? Não sei. Não verifiquei, né? Vai ser um episódio de Black Mirror. De fazer alguma coisa que não existe. Eu tenho uma sugestão nessa questão de busca. Tem um modelo muito parecido com o ChatGPT. A dinâmica é muito igual, mas é um outro serviço que também utiliza de
não do chat GPT, mas da ideia do GPT. Se chama Perplexity. Perplexo, Não né? Mas é em conheço. inglês. Aham, Aí, legal. perplexity.ai. Qual é o mote? Quando Ah, você pergunta algo para o chat GPT, ele considera um modelo para ele poder responder. Então, as informações que ele sabe até acho que setembro de 2021. Aí ele fala. No caso do Perplexity, ele resolveu esse problema. Ele fala o que ele sabe e traz links da internet. Que é uma coisa também que o Bing está tentando resolver, mas eu confesso que eu não tive acesso ainda. Mas esse Perplexity é basicamente o ChatGPT, mas com o poder de atualizado. buscar links. E aí ele traz links e dá a referência. Isso eu achei bem massa. E também você Legal, pode usar o GPT-4 para experimentar com ele. legal. Mas, beleza. Fernanda, a gente está chegando aqui na etapa final, acho que é a última sessão, antes da gente encerrar, que é exatamente os dos 18 meses, né? E como a gente falou muito de bots, IA, tecnologias generativas, eu queria resgatar aí na sua mente, 18 meses atrás, onde é que você estava quando você começou a falar sobre isso? Como é que era a sua visão dessa tecnologia naquela época? E quais foram as evoluções que você constatou, né? Nossa, naquela época eu pensava isso, hoje está assim. Não, cara, 18 meses atrás eu não conhecia o termo IA generativa. Embora ele já existisse, já existisse na E olha que academia, você é um mas cara antenado. ou se eu tinha ouvido, não tinha guardado e registrado, sabe? É, eu realmente aprendi o que é e registrei na minha memória a partir do contato com o chat GPT no final do ano passado. Ou seja, 18 meses atrás eu não conhecia. Então, assim, tá, mercado de bots, assim, se eu fosse montar um evento como Superbots 18 meses atrás, não ia ter nada de IA generativa. Agora o evento desse ano é todo IA generativa, não todo, mas quase todo, sobre IA generativa. Eu acho que essa foi a grande mudança de 18 meses para cá, tá? Nesse intervalo de 18 meses. Como eu disse, para mim, eu estou vendo como uma revolução do mesmo nível da internet. Quando você pensa não só em texto, quando você pensa em imagens e tal. Pô, imagens, cara, criar uma imagem, isso não sei, para mim era inimaginável, assim. E as pessoas ainda ficam muito assombradas, muita gente não conhece ainda, né? O Dali e outras, como é que é o nome daquela outra? Midjourney, né? Essas ferramentas, quando você mostra, as pessoas ficam, não, mas essa imagem existe na internet. Não, não existe. Ele criou, cara. Ele inventou essa imagem agora, pela descrição que você deu. Ele criou. Não, não é possível. Enfim, eu acho muito, muito revolucionário. Então, assim, eu tava. Acho que eu não tava esperando. Se você fosse me perguntar, o que vai ser de revolucionário? Eu ia falar computação quântica, que vai ser revolucionária. Mas ainda falta um tempinho aí para ela se popularizar. Mas é isso, acho que o Fernando Paiva, de 18 meses atrás, não ia falar em IA generativa, não ia nem imaginar isso, e ia falar de computação quântica. Ainda falo, né? Se eu perguntar 18 meses, daqui a mais 18 meses, talvez computação quântica. Essa é uma coisa que também vai ser muito revolucionária. E quando você junta as duas coisas, computação quântica com IA generativa, cara, isso nem sei o que vai surgir. É muito, muito bizarro. Pode ser muito, muito, muito assustador. Tenho até medo. Acho que essas preocupações de alguns especialistas aí, de tipo, cara, a gente tá ficando perigoso, tá ficando perigoso. Eu boto minhas barbas de molho também, sabe? Não tenho, não posso garantir, não, é super seguro. Não sei, cara, não sei não. Não tenho essa, não pode ter essa certeza, não. Acho sim que tem que ser muito bem acompanhada, monitorada, tem que ter legislação. Tudo bem, não precisa ser uma lei feita às pressas de qualquer jeito, também tem que ser debatida. Mas existe uma certa urgência. Nessa questão da legislação, ela é muito delicada, né? Eu acho que a gente precisa também, mas a gente precisa envolver muito a galera que desenvolve esse tipo de tecnologia na hora de pensar essas leis, sabe? A gente precisa estar muito Cara, preparado então, e mas tudo, amparado. assim, concordo, mas tenho medo também da gente ouvir só a galera técnica. Eu acho que uma discussão Uhum. de uma lei de inteligência artificial, que é uma tecnologia que afeta todo mundo, toda a sociedade, ela precisa ser debatida por representantes dos setores, dos segmentos mais Todos os diversos da nossa setores. população, sabe? Tem que falar com gente de direitos humanos, artistas, advogados, claro, movimentos sociais, empresas, desenvolvedores, cara, Todo filósofos, sei mundo. lá, todo mundo tem que participar, Cabe eu acho. tudo. Vamos, a gente olhou para o passado, né, Paiva? Vamos olhar para o futuro agora. Então, se lá atrás a gente
ainda tinha alguma dúvida, né? E há muitos anos atrás, que os smartphones dariam certo. Hoje a gente já tem certeza que deu certo, né? Mais do que nunca, ninguém vive sem um smartphone mais, é muito difícil imaginar sem. Você vê isso acontecendo no futuro com a IA generativa, com essas ferramentas de IA? Você acha que a gente vai ter essa mesma sensação do tipo, IA, já, agora já foi, assim. Não dá para voltar daqui para trás, não tem para frente, como é que é? Daqui para frente, não tem para trás. Cara, eu acho que sim. Eu acho que para busca, para consultas, eu acho muito prático, é muito natural você consultar com uma pergunta, né? Quando você vai, quando você entra mesmo no Google ou qualquer interface, ou no aplicativo, uma interface visual, buscando alguma coisa, no fundo você está fazendo uma pergunta. Essa busca poderia ser traduzida na forma de uma pergunta. E às vezes é bem mais natural realmente você simplesmente perguntar por voz ou escrevendo, né? Eu acho que conforme soluções como o ChatGPT passam a ser, são adicionadas em ferramentas do nosso dia a dia, né? Hoje ela está num site na web, né? Ou num aplicativo, beleza, no seu smartphone. Mas daqui a pouco ela vai estar em outras coisas por aí, né? Em eletrodomésticos e tal. Você vai conversar com a sua geladeira. Essa pergunta da receita, em vez de você ter o smartphone, o computador como intermediário, talvez você vá falar direto com a geladeira. Talvez a própria geladeira, você não precisa nem dizer para a geladeira o que que ela tem. Ela vai ter uma câmera, ela vai ver o que que ela tem e ela vai te sugerir. Você vai chegar e falar, cara, eu quero fazer um doce com o que tem aí. Você nem, claro, temos aqui isso, e segue essa receita aqui, sabe? Então eu acho que essa tecnologia da IA generativa vai ser embutida em outros dispositivos, não sei quando, tá? Mas dispositivos conectados à internet, claro. Vai se associar com outras tecnologias. Eu acabei de dar um exemplo de mesclar IA generativa com reconhecimento, computação visual, né? De uma câmera vendo os alimentos que estão na sua geladeira e reconhecendo os alimentos. Então vai ter combinações com essa tecnologia, entre tecnologias. É, e sim, não vai ter volta, a não ser que tenha uma hecatombe nuclear, um desastre, e a gente volta. Mas se não, enquanto a gente seguir para frente, eu acho que vai ser uma tecnologia muito marcante, que os nossos filhos e netos vão se perguntar, nossa, na sua época você usava, como é que era? Google? Como é que é? Ele dava link, ele não te dava resposta Mandava direta. e-mail. E-mail. Sabe que o e-mail ele persiste, né? Até hoje. Mas acho que o e-mail ainda vai existir, tá? E o SMS, cara, o SMS é incrível ele existir até hoje. Eu criei 8 anos atrás uma pesquisa para acompanhar a morte do SMS, que era pesquisa de mensageria, e tá até hoje, não tá durando. Aí criaram o RCS, que ia matar, o RCS não matou. O WhatsApp tá com notificação agora, e, bom, tá durando o SMS, mas então tem coisas que duram muito mais do que a gente imagina e tal. Enfim. Mas ele tem isso, tem. Estou falando mal aqui, mas ele tem suas razões de existir e tal. Ele serve sim ainda para certas aplicações, que nem o 2G. Ainda assim, fazendo um gancho com o que eu estava falando no começo, certas tecnologias continuam fazendo sentido. E falando dos bots, dependendo das aplicações, um bot de primeira geração ou de segunda geração, cara, pode resolver muito bem um problema que você queira resolver, entendeu? Não precisa ser tudo com IA generativa, né? Até porque custa caro e demora para fazer e tal. Enfim. Sabe uma coisa que eu tô muito curioso pra ver como é que vai ser essas obras fictícias do futuro, assim. Você vai poder conversar com ela. Vou dar um exemplo de um cara que eu sigo. O nome dele é Pablo Stanley. Parece nome de artista, mas ele é um designer bem massa. Ele tá fundando uma empresa de NFT chamada Bueno, Bueno.nft. E aí ele tava mostrando, ele tenta ajudar ilustradores, né, a vender seus produtos na internet. E aí ele fundou o Blush.design, é bem legal. E tem esse Bueno. O Bueno é basicamente você consegue colocar ilustrações e fazer NFTs, mas você também consegue fazer com que esses NFTs eles sejam interativos. E aí ele tava mostrando a atualização no, e ele é um cara independente, assim, tem 10 pessoas no time dele e só eles 10. Ele colocou lá, assim, gente, agora a gente consegue colocar um LLM dentro de algum personagem ou história que você está desenvolvendo. Você só fala o que ele é e aí ele vai viver como se fosse um personagem. Inclusive, foi feito um estudo parecido. Não lembro exatamente a faculdade, mas simularam uma sociedade toda feita com agentes autônomos generativos. E aí começou a surgir vários elementos da nossa sociedade. Fofoca, intriga,
várias coisas que tem, Cara, sendo que que era interessante, cara. 100% automotivo. Que Então a gente não tá tão interessante. longe assim de Westworld. É uma parada meio Me manda louca. depois essa pesquisa, esse estudo, essa experiência Manda, aí. Muito legal. manda. É Não muito sei se você já viu louco. um aplicativo chamado Character AI, que é você criar Já. um personagem. É meio isso que você falou, mas aí você cria. Você não pode botar eles em contato. Eu acho que não, né? O que eu testei, você criava um personagem e você conversava com aquele personagem. E qualquer outra pessoa daquele site poderia conversar com o personagem que você criou, a partir enfim, das diretrizes ali, dos parâmetros que você estabeleceu para a personalidade daquela figura virtual. Eu estou muito Nossa. Super empolgada interessante. com o impacto nos jogos mesmo, né? Assim, recentemente eu vi uma galera falando, não, o NPC não vai ser mais o mesmo NPC que você conhece, né? Não sei se vocês são familiares, o NPC é aquele bonequinho que fica ali, não tem muito Não papel tem a no jogo, às troca, vezes né? tem, né? Às vezes te dá uma quest, às vezes só te fala alguma coisa impactante, mas imagina só, né? Todo NPC vai ser um agente Eles vão ali. ganhar vida, né? Uhum. Praticamente. Com perdão, não é bem vida, mas enfim, é isso, É, né? mas, Interativos. tô animada, tô Bem, animadíssima. Fernando, hoje a gente falou sobre muita coisa. A gente falou um pouco da evolução, né, do 1G, 2G, 3G, 4G. Entrou um pouco nos bots, falou de smartphone e agora a gente estava se encantando e maravilhando pela ideia das tecnologias generativas, né? Eu acho que quem está ouvindo a gente deve ter aprendido muita coisa, porque realmente a gente falou de muita coisa diferente. Só uma coisa assim que surgiu, né? SMS, SVA, que é o Serviço de Valor Agregado. A gente falou sobre gêmeos digitais, a gente falou sobre 5G. Vê que tanta coisa que a gente falou. E aí eu queria ver se você tem interesse de falar de algum projeto, alguma iniciativa, alguma coisa que você está trabalhando e gostaria de compartilhar com as pessoas. Pode ser sobre o seu evento também. É algo que a gente não conversou aqui na conversa. Eu queria dar um espaço para você convidar as pessoas a Tá. conhecer mais o seu projeto ou iniciativas que você tem. São Tá. várias. Fique à Vou vontade. falar só duas aqui, que são as que eu estou trabalhando mais intensamente nesse momento, que são o Superbots Experience, que é um evento sobre o mercado de robôs de conversação, né, chatbots, voicebots, e inteligência artificial aplicada a esses produtos, tá? É um evento que ele existe desde 2016, e esse ano teve um ano que teve duas edições, enfim, aí esse ano vai ser a nona edição desse evento. A gente vai falar muito de IA generativa. É um evento mais focado em negócios, tá? A gente fala de tecnologia, mas tá sempre a tecnologia aplicada a negócio. E vão, cara, líderes desse mercado, né? Vão CEOs, CIOs, diretores de empresas que desenvolvem bots e de também grandes usuários de bots, né? Grandes empresas que usam bots para contar os seus cases e conversar. É um grande fórum ali de discussão sobre o mercado. Ele acontece esse ano nos dias 1 e 2 de agosto, no WTC em São Paulo. É organizado pelo Mobile Time, eu sou o curador do evento e vou estar lá moderando os painéis. Um outro projeto que eu queria comentar, a gente falou um pouquinho sobre as redes privativas, né? Eu estou produzindo, vamos lançar nos próximos dias, não sei quando é que vai ao ar aqui o podcast, talvez o que eu vou falar agora vai sair antes do podcast, tá? Que realmente, acho que até sexta eu lanço isso. Ah, é um mapa do ecossistema de redes privativas no Brasil. Que nem eu faço o mapa dos bots, que inclusive eu estou produzindo agora. Eu tenho um mapa de bots, né, em que as empresas fornecem informações sobre as suas operações. Eu faço um relatório sobre o mercado de bots no Brasil. Eu vou fazer a mesma coisa com as redes celulares privativas. Porque hoje a gente não sabe quantas redes celulares privativas existem no Brasil. Essa é uma informação que não tem, né? Ninguém fez esse levantamento. A gente tem muitas matérias soltas, né, sobre iniciativas, várias saíram no Mobile Time, mas tem muitas outras que não foram notícia, porque, não sei, o cliente não quer divulgar, a operadora não quer divulgar, enfim. E aí eu consegui, junto com as empresas, um monte de informação sobre muitas redes que não tinham sido noticiadas ainda, e vou fazer um relatório, que vai ser meio que uma fotografia do mercado de redes celulares privativas no Brasil. A gente vai lançar, enfim, nos próximos dias. Convido todos a acompanharem na Mobile Time. Fora isso, acompanhar o Mobile Time. A gente é um noticiário que acompanha muito de perto esse mercado de chatbots, já há 7, sei lá quantos anos. Enfim, estamos muito próximo das principais empresas desse mercado. Foi assim que eu conheci o Caio, inclusive, e agora estou conhecendo a Duda. Acho que é isso que eu podia falar dos seus projetos mais que eu estou tratando mais agora, nesse momento.
Muito bom, Fernando. Então, acho que a gente vai caminhar para o fim, né, Caio? Você quer deixar, Paiva, alguma mensagem, algum insight? Você quer, disso tudo que a gente conversou, você quer trazer um highlight? O que você acha que quem está ouvindo aqui tem que tirar Eu acho de que tudo que mesmo foi dito? quem de repente ainda não se interessou por IA generativa, não está testando, não sei o quê, deveria prestar atenção nessa tecnologia, ou se inteirar um pouquinho mais sobre ela, porque ela vai mudar muita coisa na nossa vida. Se não está presente hoje no seu cotidiano, vai estar em algum momento. E eu acho fundamental, como eu disse anteriormente, que pessoas dos mais variados segmentos da nossa população participem da discussão em torno de regras ou leis para regerem essa tecnologia. Eu acho muito importante que seja uma discussão plural e diversa. Não fique restrita aos políticos, congressistas, aos advogados ou à galera técnica, sabe? Isso é muito importante. Isso pode definir muita coisa nas nossas vidas nos próximos anos. E, cara, enfim, a gente, em 1 hora e meia, a gente falou de um monte de coisa, mas se a gente ficasse só em ChatGPT e a generativa, tem mais um monte de outros impactos que eu acho interessantíssimos, para os quais a gente não tem resposta ainda, mas que eu quero deixar aqui como sugestão, de repente, para um outro programa de vocês, de repente com outra pessoa. Por exemplo, impacto em direitos autorais, cara, esses modelos de imagem, os caras usam um banco de dados de imagens, né, que eles, sei lá, da onde que eles estão tirando, da internet, para criar coisas novas. Mas eles não pagam nada para os caras que fizeram essa imagem. Isso é uma discussão. Os noticiários, né, veículos de notícias, muitos deles estão servindo para esses motores, para alimentar esses motores de LLM, enfim, esses modelos, né, de linguagem, também não recebem um tostão. Isso é certo, errado, vale, não vale, deveriam pagar alguma coisa ou não, de quem é o autor de um texto, de uma imagem criada por IA, né? É o cara que escreveu lá o pedido, é a empresa que desenvolveu o sistema, enfim, tem muita coisa para a gente discutir e que não se tem resposta ainda. Acho que a gente vai descobrir as respostas, o que é certo, o que é errado, as melhores práticas com o passar do tempo. É isso aí, gente. Fernando, muito obrigado pelo tempo, disponibilidade, pelo papo. Espero que a gente possa ter outras oportunidades também mais à frente, talvez na segunda temporada. A gente ainda está aprendendo um pouco a forma, está sendo uma experimentação e aprendizado muito grande para mim e para a Duda também. E muito obrigado por estar com a gente aqui nesse episódio e até a próxima. Valeu! A segunda temporada vai ser com personagens criados por IA, de nós três ou de outras pessoas. Acho que não vai ser mais a gente, não, daqui a 18 meses. Tô brincando. Bom, valeu Obrigado, gente, demais. pelo convite. Adorei, foi muito bom. Valeu. Um abraço.